Bem-vindos a mais uma explicação. Hoje vamos mergulhar direto na mente de um verdadeiro gigante intelectual, Tomás de Aquino. Imaginem um pensador que conseguiu construir uma ponte perfeita entre a lógica rigorosa dos antigos pagãos e a doutrina cristã medieval. É simplesmente fascinante ver como ele pegou dois mundos que pareciam totalmente opostos e os uniu de forma brilhante. Para dar conta dessa obra gigantesca, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. O contexto do século XIII. 2. A vida de Tomás. 3. Teologia natural e revelada. 4. Metafísica e transubstanciação. 5. A filosofia da mente. E, por fim, 6. Ética e intenção. Parte 1. O contexto do século XIII. Para entender a genialidade do foco da nossa análise, Tomás de Aquino, precisamos primeiro olhar para a crise intelectual massiva que marcou a sua época. O século XIII foi um momento de verdadeiro choque. Conforme as novas universidades europeias começaram a traduzir os textos de Aristóteles, que eram focados puramente na lógica, muitos teólogos conservadores entraram em pânico. Mas Tomás de Aquino viu ali uma oportunidade de ouro. Ele decidiu não rejeitar a razão, mas sim sintetizá-la rigorosamente com a fé. Parte 2. A vida de Tomás. E quem foi ele? Nascido em 1225, na Itália, a vida dele foi relativamente curta, mas intensamente focada. Ele tomou a decisão ousada de se juntar à Ordem dos Dominicanos em 1244, indo totalmente contra a vontade da sua família. Depois disso, não parou mais. Em 1256 já era professor na Universidade de Paris, estudou sob a orientação do brilhante Alberto Magno e viajou pela Europa como académico, até falecer precocemente em 1274. E agora prestem muita atenção a este número: 8.686.577. Pois é, essa é a contagem estimada de palavras de toda a obra de Tomás de Aquino. É um volume absolutamente massivo de escrita filosófica e teológica, tudo produzido num espaço de cerca de 20 anos. E à mão! É uma capacidade de trabalho simplesmente inigualável. Parte 3. Teologia natural e revelada. O que é realmente genial na abordagem de Tomás de Aquino é como ele traçou uma linha clara separando a filosofia da fé. A ideia dele era brilhante. Sim, nós precisamos da fé para compreender coisas como a Trindade, que fazem parte da teologia revelada. Mas, por outro lado, ele argumentou que qualquer pessoa, através da pura lógica e da observação do mundo real, poderia usar a teologia natural para deduzir a existência de um Criador. Para provar isso, ele delineou o que ficou conhecido como as 5 vias. Basicamente, são provas lógicas observando as regras do universo. Ele dizia que o movimento exige um primeiro motor. Causas exigem uma primeira causa. Seres que podem ou não existir exigem um ser necessário. Graus de perfeição exigem um máximo. E o propósito ou teleologia exige um designer inteligente. Ele usou a física da sua época para rastrear tudo de volta a uma fonte única. Claro que, para mantermos uma análise imparcial de todo o contexto, temos que observar que o método de Aquino tem os seus críticos. O filósofo moderno Bertrand Russell, por exemplo, criticava severamente esta abordagem, argumentando que a verdadeira filosofia não deveria começar com uma conclusão que você já definiu de anquião. É um debate intelectual fascinante. Parte 4. Metafísica e transubstanciação. Vamos agora para um terreno ainda mais profundo. Tomás de Aquino pegou nas regras rígidas de Aristóteles sobre matéria e forma e usou-as para explicar um dos maiores mistérios religiosos, a transubstanciação católica. Ele argumentou logicamente que, durante a Eucaristia, o pão e o vinho se transformam literalmente na presença de Cristo, mesmo que visualmente nada mude. E como ele justificou isso logicamente? A solução metafísica dele é uma verdadeira sacada. Ele utilizou as categorias de substância e acidente. A substância é o núcleo invisível do que uma coisa realmente é. O acidente é o que vemos: forma, cor, cheiro. Aquino propôs que a substância do pão muda completamente, mas os seus acidentes permanecem lá, flutuando sem a substância original para os ancorar. Parte 5. A filosofia da mente. Ao entrarmos na filosofia da mente, deparamos-nos com as teorias mais modernas dele.
Tomás de Aquino bateu de frente com uma pergunta central: será que nós nascemos com algum conhecimento embutido? Ele rejeitou fortemente isso, bem como a ideia da época de que a humanidade partilhava um único intelecto universal gigante. Ele acreditava firmemente que nós somos uma tábula rasa, ou seja, uma lousa em branco. As nossas mentes começam totalmente do zero e precisam absolutamente de experiências físicas e reais no mundo para sequer começarem a formular conceitos. E olhem o mestre da síntese a atuar novamente. Enquanto os empiristas dizem que tudo vem apenas da experiência e os racionalistas afirmam que nascemos com conhecimentos-chave, Aquino encontra um meio perfeito. Ele concorda que precisamos dos dados físicos, sim, mas ele adiciona que os nossos cérebros possuem uma espécie de poder especial, o intelecto ativo, capaz de extrair ideias universais dessas experiências cruas. Ele usava esta analogia belíssima para explicar o processo. Disse que o nosso intelecto ativo é como a luz num quarto escuro. A luz não cria as cores, mas é ela que as torna visíveis ao olho. Da mesma forma, o intelecto ilumina os dados crus dos nossos sentidos para que possamos entender o que estamos a experienciar. Parte 6. Ética e intenção. Finalmente, a ética dele expandiu os conceitos de Aristóteles e moldou regras usadas no direito até hoje. Tomás de Aquino desenvolveu a doutrina do duplo efeito, um teste moral prático de 3 passos para julgar uma ação que tem tanto um resultado bom quanto um ruim. Primeiro, o efeito ruim não pode ser a sua intenção real. Segundo, a coisa boa não pode nascer de um ato mau. E terceiro, o bem final tem de ser maior que o mal causado. A autodefesa é o exemplo perfeito disto. A sua ação intencional é preservar a sua própria vida, o que é moral. A morte do atacante é um efeito secundário indesejado, o que torna a ação permissível. Ao separar a intenção do resultado indesejado, ele criou um guia genial para navegarmos em dilemas super difíceis. Além disso, ele redefiniu a forma como vemos o orgulho. Para Tomás de Aquino, humildade não é a mesma coisa que autoaversão ou ter pena de si próprio. É simplesmente ser realista quanto aos nossos defeitos para não nos perdermos na ambição, equilibrando isso perfeitamente com a magnanimidade, que garante que continuemos a mirar alto, baseados nos nossos talentos naturais. Olhem para esta citação incrível. Ela resume na essência o que movia Tomás de Aquino. Adquirir toda essa sabedoria nunca foi sobre guardá-la ou sentir-se superior. O grande objetivo do conhecimento é precisamente partilhar, ensinar e elevar todos em sociedade. E enquanto terminamos esta explicação profunda sobre o legado de Tomás de Aquino, deixo para vocês esta questão provocativa. Se a nossa percepção da realidade só funciona porque o nosso intelecto descifra e reconstrói as experiências físicas, até que ponto o mundo que você vê é construído pela sua própria mente? É uma ideia do século XIII que abala totalmente as nossas certezas modernas. Pensem nisso e vemo-nos na próxima explicação.